Everson, eu não gosto de treinar tipo 10K na segunda, 5K na terça, fartlek de tanta distância na quarta, 10 tiros de 200, 10 tiros de 400. Eu não gosto de treinar por distância, cara. Eu gosto de treinar por tempo. Eu faço 40 minutos na segunda, 1 hora na terça, 35 minutos na quarta. E o que eu, Everson HMS, tenho a falar para você que curte treinar por tempo? Não estou dizendo que é errado, não, funciona. Tem treinadores que gostam, né, desse perfil de treinamento. No entanto, abra um pouquinho, né, seja um pouquinho receptivo com relação a treinamentos por distância. Porque assim, a maioria dos atletas, eu me arrisco a dizer que treina por distância. Eu não estou dizendo que treinar por distância é melhor de fato do que treinar por tempo. Só que é mais fácil, é mais interessante e eu vou te explicar o porquê. Mas antes, se você não me conhecia, eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também buscando aí no futuro representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. É o seguinte, quando você treina... Calma aí que eu fiz as anotações aqui para mim não esquecer nenhum tópico. Tá, primeira coisa, quando você treina por tempo, cara, por exemplo, eu vou fazer 40 minutos de corrida hoje. Quando você treina por tempo, parece besta essa primeira coisa que eu vou falar, mas faz um certo sentido. Você veja só, quando você está treinando por tempo, talvez você facilite um pouquinho no seu pace. O que eu estou querendo dizer? Que talvez você poderia até fazer um ritmo um pouquinho melhor, um pouquinho mais forte, só que você acaba suavizando um pouco. Por quê? Porque você está se deixando levar apenas pela contagem do relógio. Né? Você não está tão focado em chegar naquele destino, naquele ponto-alvo. A impressão que eu tenho é a seguinte, de que quando você tem um ponto para chegar, você mantém uma intensidade um pouquinho melhor, né? Para que você chegue lá o mais rápido possível, vamos dizer assim. Não estou dizendo que você necessariamente precisa correr forte, mas eu acredito que seja mais fácil, né, você trabalhar a sua percepção de esforço quando você tem uma distância pré-determinada. Posso estar errado, mas vale você refletir a respeito disso. Né? Será que os seus treinos, quando você faz por tempo, surte tão positivamente da mesma forma se você tivesse uma distância pré-determinada? Vale essa reflexão. Então, essa é a primeira coisinha. Agora, a segunda, eu acredito que essa seja a maior vantagem que você pode ter caso você comece a treinar predominantemente por distância. Que é o seguinte, cara, é muito difícil você ter controle do seu volume semanal. É muito difícil. Por quê? Porque você veja só, eu rodo 1 hora tal dia, rodo 30 minutos tal dia, 40 minutos tal dia. Ainda que você tenha um GPS que marca certinho, se você tiver resolvido o problema, né? Mas vamos falar de uma forma, esquece GPS, vamos falar assim de uma forma geral para os atletas, né? Cara, quando você treina por tempo, você não consegue ter esse controle tão rigoroso. Porque, veja só, ainda que você conheça o seu corpo, conheça o estímulo que você está fazendo, por exemplo, eu, particularmente dizendo, eu, Everson HM, se eu for correr por tempo e eu não tiver GPS, eu consigo saber mais ou menos, bem assertivo, eu vou dizer para você, eu consigo ter uma noção bem assertiva de qual foi a distância que eu corri, só pela minha percepção de esforço. Por quê? Porque eu já tenho uma boa noção de como meu corpo funciona. Eu sei que se eu tiver um cansaço um pouco assim mais, não tão intenso, mas um cansaço meio que próximo do moderado, eu tô correndo com pace de 3,58, de 4 por mil. Eu sei que se eu tiver com mais dificuldade ainda, eu tô correndo com pace de 3,40, etc. Eu consigo ter essa noção. Então, no final do meu treino, é só eu analisar mais ou menos a minha percepção de esforço que eu consigo saber qual distância que eu percorri. Mas ainda que você tenha essa noção, cara, é complicado. Por quê? Porque vai ter dia que você vai rodar 40K. Tem dia que você vai rodar 40 minutos, considerando que você treina por tempo, e você correu aqueles 40 minutos num ritmo moderado. Só que talvez foi um dia que você estava inteiro,
que você estava bem, que você estava correndo fácil. Aí vai ter outro dia que você vai rodar naquele mesmo ritmo moderado, só que o seu corpo não está totalmente legal. Só que você não tem essa consciência. Você não consegue perceber. É difícil a gente perceber muitas vezes quando a gente está 100% e quando o nosso corpo está um pouquinho... A gente até percebe, sabe? Só que a nossa musculatura às vezes nos engana. Às vezes a gente está correndo ali e a gente acha que a gente está correndo fácil, mas na hora que a gente olha no relógio a gente percebe que não é isso que está acontecendo. A gente percebe que o nosso pace está um pouco mais alto. Mas você fala, nossa, eu estou me sentindo bem, mas por que meu pace está mais alto? Porque o seu corpo não está legal aquele dia, entendeu? Então, tipo assim, às vezes pode ser muito... pode te enganar demais. Você corre ali 40 minutos, talvez você pense, eu fiz 8K. Só que na realidade talvez você fez 7.200, talvez você fez um pouquinho menos. Então é complicado. Não estou dizendo que não funciona, mas é complicado você ter um controle de volume semanal. E por que isso é tão importante saber qual é o meu volume semanal? Quantos atletas têm noção de quantos quilômetros exatamente faz por semana? Não são todos os atletas. E isso é um prejuízo. Por quê? Porque se você não tem noção de quantos quilômetros por semana você corre, você também não vai ter noção de qual distância de prova, de corrida, ou qual distância você consegue desempenhar um bom resultado. Por exemplo, se você corre 40 quilômetros por semana, o que você tem clareza? Considerando que você varia seus treinos. Você tem clareza que você vai conseguir desempenhar um resultado legal nos 5K, nos 10K e um resultado mediano, talvez numa meia maratona. Porque para uma meia maratona você necessita um pouquinho mais de volume. Se você corre 20K de volume semanal, talvez você não tenha um resultado tão legal nos 10. Mas nos 5 você pode ter um resultado um pouco melhor. Quando você tem clareza disso, você acerta muito mais em quais provas você vai querer correr. Você acerta muito mais em quais distâncias você vai querer experimentar correr no seu máximo para saber o seu nível de atleta. Você tem um controle muito mais fácil, entendeu? Por isso que é importante saber volume semanal, para saber o que de fato você dá conta de fazer na atualidade. E quando você treina por tempo, é complicado. É complicado. Você fica muito dependente de relógio, de GPS, e isso não é legal, né? E você acaba não... tá certo, você treina assim a sua percepção de cansaço, você consegue ter uma noção, mas é complicado. Então, predominantemente, é mais interessante você treinar por distância. E o terceiro ponto é porque quando estamos voltando... tá. Agora eu vou falar uma vantagem, né, de treinar por tempo. Eu já falei duas desvantagens entre aspas. Talvez para você não seja, mas reflita sobre tudo isso que você ouviu. Mas agora eu vou falar quando que eu treino por tempo e acho que faz sentido. Quando eu estou voltando, por exemplo, de uma lesão, ou então quando eu estou me recuperando de uma prova muito puxada, de uma prova... a prova é lógico, né, que é puxada. A não ser que você treine apenas para... use a prova como treinamento. Mas eu não faço isso, eu não gosto disso. Não faço isso. Não gasto meu dinheiro para ir só completar. Não, cara. Se eu tô numa prova é para arregaçar, entendeu? Se for para mim ir para competição só para... Não, eu treino na rua, eu treino em casa. É o que eu acho, tá? Talvez você discorde, mas eu não curto esse negócio de correr para prova. Até porque eu já sei como funciona uma corrida de rua. Tá, isso é importante. Se você nunca fez uma corrida de rua, é importante você correr umas 2 vezes, talvez, para conhecer, né? Sem tanto ficar focado em tempo. Tudo bem, nesse caso tudo bem. Mas agora eu, já conhecendo provas, eu não vou pagar uma prova para competir só para... Não curto esse negócio não. Eu treino, eu vou para a prova para arregaçar. Então, já até perdi o que eu ia falar aqui. Tá. Então, quando eu estou me recuperando de uma prova, né, que obviamente desgastou demais minha musculatura, aí eu acho interessante treinar para tempo. Por quê? Porque eu pego, por exemplo, o tempo que muitos profissionais dizem aí que gera um estímulo razoável no nosso corpo, que gera alguma coisa, é 30 minutos. Então, sabendo que a minha musculatura ainda está debilitada, ainda está enfraquecida, tal, eu vou rodar 5K,
focar nessa distância? Eu vou focar em 6K? Não, por quê? Porque talvez talvez o meu corpo não esteja tão bem para fazer os 5K abaixo de 30 minutos. Nossa, mas aí o pace é alto. Sim, o pace é alto, mas dependendo de como o corpo tiver, vai que naquele dia os 5K eu só fosse conseguir terminar em 35 minutos. Então, esses 5 minutos a mais, não seria interessante eu fazer. Seria interessante eu fazer um tempo mínimo possível, tempo mínimo, para que gerasse algum estímulo no meu corpo, que é o quê? 30 minutos, que é o que os profissionais mais falam. Então, basicamente, quando eu estou nesse tipo de condição, aí sim, eu treino por tempo, entendeu? 30 minutinhos. Aí, no dia seguinte, eu faço 45 minutinhos, porque o meu corpo já está um pouco melhor, entendeu? Então, só nessas condições. Mas, enfim, o que você tiver a contribuir com a gente com relação a isso, coloca aí nos comentários se você faz assim também, se você não gosta, se você conhece algum amigo que faz diferente. Enfim, o que eu quero com esse conteúdo não é criticar quem treina por tempo. É apenas te fazer refletir, porque pela minha experiência e pelo que eu percebo dos atletas, é mais interessante treinar por distância e mais fácil, né, do que por tempo. É isso. Hoje à noite, live ao vivo de Emerson HMS. Amanhã mais um conteúdo para vocês. Permaneça sempre focado, centrado. Hoje para todos sempre. Bye!